O que é o dom de liderança? Como saber se eu tenho esse dom? Para que serve esse dom? Fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos estar respondendo essas perguntas. Fala, inconformados teens! Tudo bem com vocês? Nós estamos numa série Descobrindo o Meu Propósito, onde nós vamos falar sobre dons, né, Henrique? E hoje nós vamos falar sobre um dom espiritual muito importante, que é o dom de liderança. Muita gente quer ser líder, né? É um verdade. dom que chama atenção. Então a gente vai estar começando respondendo o que é o dom de liderança. A gente estava estudando, o texto que a gente vai usar como base nesse vídeo é Romanos 12, versículo 8, que Paulo vai dizer que aquele que tem o dom de liderança ou de presidir, que faça isso com zelo, com dedicação, diligência e esforço. Então, o que é um líder? Vamos lá. Jesus era um líder? Jesus era um líder? Jesus era um líder. Como que Jesus liderava? Ele liderava pelo exemplo e pelo seu serviço. Então, liderança está conectado com o serviço. A gente acha que líder normalmente é aquela pessoa que não faz nada, que só delega, que só manda, que controla, que está vendo as coisas de fora. Mas, quando a gente vai para os relatos bíblicos, a gente vê que liderança está conectado com a questão de ser exemplo e ser o que mais serve, né? Jesus ainda fala, quer ser o primeiro, sirva a todos. Então, liderança está conectado com o serviço, com servir. O próprio Jesus, né, quando lavou os pés dos discípulos, ele fala, façam isso como eu estou fazendo com vocês. Isso. E a segunda pergunta é como eu descubro se eu tenho este dom de liderança? Você que é adolescente, está na dúvida, será que eu sou um líder? Será que eu nasci para ser líder? Isso. Nós preparamos 3 perguntas para ajudar vocês a pensar e a refletir aí de casa se vocês se encaixam neste dom. A primeira é, você gosta de organizar coisas e pessoas? As pessoas costumam procurar sua ajuda ou a sua opinião em situações difíceis? Deu a briga lá, deu conflito, vamos falar com fulano. Você se sente motivado a encorajar e a inspirar os outros a agir? E aí? Toma frente. Pensem. Um exemplo que que pode se encaixar no dom de liderança é na escola. Quando tem uma gincana na escola, as pessoas, como é que é o teu perfil? Tu é aquele que adora organizar as coisas, é o líder da turma. Toma frente. E às vezes nem é por iniciativa tua, né? Tu não tá impondo as pessoas que estão te procurando pra saber como é que tu lida. Eles chegam em ti, e agora fulano, o que a gente faz essa hora? Tu é um líder literalmente nato, né? As pessoas vejam isso em ti. Veem em você uma opinião, uma decisão que é confiável. Isso. Então não é que você tá dizendo, por exemplo, a professora ela pediu, nomeiem líderes de cada grupo. Eu quero ser líder. Não é isso que a gente tá falando. As pessoas dizerem, ô fulano, ô Joãozinho, ô Joaninha, tu não quer ser a líder para nós? Então, nesse sentido. Isso, pense nisso na escola, numa situação de gincana, numa situação de uma prova, até aqui nos Inconformados Teens. Como que você lida com isso, né? Nesse momento, assim? E às vezes pode ser uma coisa assim, você tem a vontade, o desejo de fazer, mas que nem a Jéssica na escola, ela era mais tímida e envergonhada. Ela tinha vontade de liderar. Mas eu não hoje. ia. Ela lidera os adolescentes aqui. Ela tinha o desejo de fazer, mas ela ficava com timidez. E por ela não falar, as pessoas não conheciam a opinião dela. Isso. Então, você tem que se mapear isso também. Será que não é a timidez que está impedindo você de exercer esse dom? Pode acontecer isso também. Pode ser. E a última pergunta do vídeo é, para que serve esse dom na minha vida e na vida dos outros? E aí, Henrique? Então, você para pra pensar aí. Todos os líderes que você tem, porque todo mundo é sujeito a alguma autoridade. Todo mundo. Por mais que eu sou rebelde e não tem. Todo mundo responde para alguma autoridade, para alguma liderança. Na casa, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. No governo, a própria polícia exerce autoridade sobre nós. Todo mundo responde. Você tem que parar para pensar e refletir. O que mudaria se não existissem esses líderes? Por exemplo, esses líderes exercem uma função. Para que eles servem? Na sua casa tem os seus pais. Para que eles servem? Você sabe muito bem. Ia ser um caos se não Cuida de você, te dá limites, diz o que é bom, o que é ruim. Isso. Tira essa pessoa daí e você fica completamente no escuro. Estamos gravando pro canal do Chico. E aí, pastor David? Chegou um líder aqui. Chegou um líder. Estamos falando sobre liderança.
A gente pode fazer isso, olhar para nossa vida hoje, ou, que é uma baita de uma ferramenta, um livrinho preto, que se chama Bíblia. Que, né? A gente tá aqui na livraria. Temos em tudo que é lugar aqui. Você olha na história da Bíblia, na narrativa, e vê pessoas que exerceram liderança. Essas pessoas, você pensa se não existissem essas pessoas, o que aconteceria? Pessoas que a gente separou aqui. Moisés. Tu imagina se Moisés não existisse. Deus levantou Moisés, o Moisés queria fugir, queria não ser o líder, mas ele era o cara escolhido para ser o líder, ele tinha o perfil de liderança, né? E ele Por mais que ele achava que ele não tinha, ele gaguejava, não sabia falar muito bem. Chama o Arão, faz o... Lembra que a gente já falou sobre isso? Moisés foi o cara que Deus levantou para guiar o povo, entendeu? Os 5 primeiros livros da Bíblia que a gente tem, tá ali Moisés percorrendo por tudo ali. E ele conduziu o povo com muita paciência, que Jesus amava, Porque ele não era um cara paciente, depois se tornou e paciente. dependência de Deus. Se Então, você ler a história dele, você vai ver isso. para que serve o dom de liderança? Moisés. Outro cara que a gente separou, Neemias. A gente já falou sobre Neemias também. Neemias foi o cara que Deus escolheu para reerguer as muralhas lá de Jerusalém. Se vocês Trabalhar, botar a mão na massa. O que esse cara fez em poucos dias foi um negócio inexplicável. Todas as nações vizinhas ali ficavam perplexas do que Neemias fez. O perfil dele, de líder, fez com que o povo se organizasse, né? E o último que a gente separou foi o apóstolo Paulo, né? Gente, o apóstolo Paulo, depois de Jesus, o Novo Testamento é o apóstolo Paulo. É Jesus e Paulo. As igrejas, as 13 cartas... O que ele levantou de igreja, né? O que esse cara fez com a liderança dele, com a autoridade que ele tinha, com o seu serviço, né? Todos os que a gente falou aqui, Moisés, Neemias, o apóstolo Paulo, são marcados pelo serviço. Isso que foi o que tu falou lá no começo, né? A liderança é tu servir. Marcado Pode pelo ver. exemplo. A gente não via Moisés só apontando e Paulo apontando, faz isso, faz aquilo. Neemias, eles botaram a mão na massa. Na frente, né? Então, esses caras são bons exemplos. Tem outros, Rei Davi, um monte de personagens que a gente pode falar que exercia liderança, mas esses são bons exemplos para você pensar. Para que serve liderança? Liderança é marcada pelo serviço, mas a liderança também é direção, eles são guias. Sem eles, a gente fica sem norte. Então, os líderes marcam, para lá, a gente vai para lá, certo? Então, os líderes são bons nisso e são levantados por Deus para isso. Ah, mas eu quero ser líder. Será que você tem o perfil de ser líder? Esse é o ponto aqui. Porque a gente vai ver vários dons aqui. Você não tem que... todo mundo tem que ser líder. Se todo mundo for líder, quem vai seguir os líderes? Lembra a peça do quebra-cabeça, né? Você tem que achar o seu lugar. Será que você é líder? Se você for, amém, exerça isso com diligência, zelo, dedicação, esforço, como o Paulo Outra fala. coisa, você pode orar pedindo direção para Deus, para Ele confirmar esse dom no seu coração e buscar conversar com seus líderes. Pega o seu líder de tribo, seu pastoreiro da sua igreja. Olha só, tu acha que eu me encaixo nesse perfil? Que tu acha que eu tenho esse dom? Porque às vezes a gente não consegue perceber muito bem nós. Mas uma pessoa de fora, eu vejo que tem um perfil de líder. E querer não é poder, né? Às vezes a gente quer uma coisa, quer muito uma coisa. Tanto é que uma das pessoas que a gente consultou, quando ela ouviu de uma outra pessoa que o dom dela era liderança, ela ficou triste. Liderança não é tão legal. Porque ela queria outro dom. Só que a pessoa exerce bem o dom de liderança. E faz a função e tá ali. Mas às vezes a gente quer fazer outra coisa que não é o nosso dom. Então a ideia aqui da nossa série é que você descubra o seu dom para que você possa exercer a sua função da melhor forma. Acredito que esse vídeo te ajudou, volta lá do começo, pensa nas 3 perguntas que a gente colocou, se tu se encaixa nessas perguntas, conversa com a gente, conversa com o seu líder e na próxima semana a gente vai estar voltando aqui com outro dom e você vai conhecer todos eles. Comenta qual dom que você quer aqui. Isso, e você pode comentar aqui também se você acha que você se encaixa nesse dom aí. Eu acho que eu sou um líder. Eu acho que eu não sou um líder. Eu não tenho perfil nenhum para liderar. E aproveita e manda esse vídeo para um amigo que você acha que gostaria de assistir para descobrir o propósito de vida dele. É isso aí. Valeu. Falou, gente. Falou.